cidade que tem uma visibilidade internacional enorme, tanto o Rock in Rio, o próprio Rio Music Conference. Só um instantinho, vamos bem em grandes festas. Pois é, mas só para ter esse poder. Eu iria perguntar sobre as festas depois, falando de clube. Mas uma cena, uma cultura, um mercado prescinde uma cultura de clube, não só os espaços, enfim, uma coisa está ligada a outra, mas o público também. E a gente, por um outro lado, a gente é amante, a gente gosta do que faz, mas a gente vive numa cidade que é de praia, que tem outros valores de esporte, natureza, e frente, por exemplo, à nossa vizinha metrópole de São Paulo, é muito diferente. Você está no Rio, você olha aquele sol que vai fazer no dia seguinte, você pensa 2, 3 vezes. Por um outro lado, geograficamente falando, a gente vive numa província que passou do túnel para cá é legal, tem do túnel para cá, digo Rebouças, o para lá agora, com pacificação e tudo mais, com o sistema de transporte começando a melhorar, com alguns ajustes aí da cidade, pode ser que venha a florescer alguma possibilidade de abrir um clube na Tijuca, na Zona Norte, um lugar assim. Então, por um outro lado, Barra da Tijuca e Zona Sul também não se comunicam, e mesmo se quisesse se comunicar, eu vivo isso muito ali no 00, o cara não tem táxi, você não consegue transitar. E tem a própria cultura do carioca de que também achar que a Barra é longe, o pessoal da Barra achar que a Zona Sul, e São Paulo é completamente diferente, o pessoal pega o carro e vai 2 horas para lá, 2 horas para cá. Então tem problemas estruturais, tem problemas comportamentais. A lei seca é fantástica, desde que tenha táxi para atender essa demanda toda. Então tem uma série de pontos, mas minha visão, diferente da do Beto, é positiva. Acho que a gente tem sim uma oportunidade de evoluir e melhorar essa cidade, que abrem e fecham. Você tem aí 40 clubes do Rio de Janeiro, todo. 3 deles, ou 5 deles, tem um alvará propício para boate. Os outros são vista grossa. E aí você tem, em certos lugares, vizinhos ativistas, outros lugares você não tem vizinhos tão ativistas assim. E é por isso que vive reabrindo clubes que já têm alvará. Você não vê novas casas sendo abertas porque a pessoa vai ter que ir atrás de uma bunker ou de uma casa que já tem esse alvará há 30 anos. E ele é só renovável. Mas você não pega um alvará novo. Você deve saber melhor atualmente do que eu, assim, sobre essa coisa da lei mesmo. Mas se você pegar um ponto maravilhoso em Copacabana e achar que você vai tirar um alvará de boate, você não vai tirar. Mas só um segundinho, acho que assim, eu queria até voltar para um ponto que, na verdade, aqui a gente acabou falando sobre questões políticas legais, algumas questões geográficas, econômicas, mas eu queria entender o seguinte: o que aconteceu com a geração eletrônica? Realmente, assim, tipo, a gente está aqui numa exposição que se chama Geração Eletrônica. Eu vi qual é o seu nome mesmo, perdão? O Rafael falar, ele é da mesma geração que eu, citar festas como a Delírio, citou a festa como Expresso, a época da Bunker Rave. O que aconteceu com essa geração? Claro, envelheceu, mas por que hoje não tem, assim, talvez, o mesmo hábito de fazer um expresso, de festas que são de médio porte, que traziam David Carreta, que traziam nomes como esse? Vocês dois podem responder, assim. Depois... Eu acho que certos DJs o cachê se tornou abusivo. Ponto. Eles não merecem. E eu, assim, não vejo por que você trazer um top 10 desse de revista por uma coisa mediana. Então, não se paga. É a minha visão. Não se paga. A não ser que o cara adora a The Edge e ele vem por um preço que não é o que ele cobraria para ir tocar para você em outro lugar. O que aconteceu agora com o Antônio Rotter, que só tá no Você vai Rio. ver de milhões de pessoas indo a clubes que merecem ser... A pessoa quer tocar lá. A pessoa quer ir tocar lá. Ela vai facilitar para tocar lá. Por isso que eu fiz aquele parte de que eu acho que o Rio vai bem em eventos, ainda. Em grandes eventos de artistas mainstream. Sim, né? sim. Mas eu acho que isso é decorrência de não ter um clube. Você não tem um clube para 1000 pessoas que
pague a vinda de um artista mediano. Não estou falando de top 10, não. Você não tem esse tipo de clube. E aí você vai falar em Pachá, em privilégio. Esses clubes não vão botar os artistas que eu estou falando. Sim. Mas não vale a pena para eles, eu não estou julgando, tá? Eu só estou dizendo que não há lugar para isso. E aí você tem um cachê, sei lá, mediano, $10 mil. E aí você tem que montar uma estrutura para isso, Claudinho sabe melhor do que isso. Você vai ter que montar um palco para aquele cara. E você tem uma cidade desse tamanho, onde você não tem um lugar onde você possa receber, ou seja, está pagando cachê. Ou seja, você tem um clube que é seu parceiro, naquele caso. Isso é outro caso também, clubes que não promovem, clubes que terceirizam a sua própria produção, a sua própria noite, a sua própria... Mas deixa eu perguntar uma coisa, no caso por exemplo, do 00, também pode ser no Fosfobox, até acho válido você falar primeiro. Não existe assim, qual o gargalo principal? É o cachê do DJ? É a falta de público para consumir aquele tipo de, desculpa o termo, produto? Então, no meu caso, o maior problema é o espaço físico, né? Eu não tenho capacidade de receber mais do que 400, 500 pessoas quando gira muito numa noite para poder pagar um cachê. O Antônio Rota, por exemplo, que tem um cachê muito alto, quis tocar no Rio, nós negociamos e tal, junto com a Lulu da Electroshake, e ele ficou a fim de tocar num clube pequeno e fez um cachê que coube no Fosfobox. Então eu cobrei R$70, foi um valor alto e foi uma noite que ela não foi lucrativa, ela se pagou e foi uma noite lucrativa. Foi alto ou é cultural? Hã? Foi alto o valor que você cobrou? Ou será que há uma cultura também de se pagar? Eu cobrei R$70, não tive muita reclamação, porque era um nome muito grande. Eu vendi R$50 antecipado e 70 na hora. Eu vendi metade antecipado, 200, e deixei para vender 200 na hora. As pessoas pagaram, não tive muita reclamação não, mas, poxa, um super nome. Num clube pequeno, você pode não querer pagar, né? Então, você não tem como. Chega em outro ponto, num clube pequeno, se você tiver 10% de VIPs, é a diferença. E só foi viável porque eu não tive VIPs e porque ele estava a fim de tocar e fez um cachê ok pra gente, senão nós não teríamos condições. O 00 passa por mesma situação? O 00 é um pouco diferente. O 00 ele não tem pretensão de ser um clube de música eletrônica, é uma casa que tem 3 ambientes, um restaurante magnífico, uma pista de dança despretensiosa e uma área no externo para conversar, bater papo. Então não tem muito essa cara. Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que o Beto levantou os 2 pontos do porquê de não ter uma frequência de festas medianas para um tipo de som que justifique uma cultura e uma geração eletrônica. A questão, mais uma vez, geográfica. Você tem a Alman, a Marina da Glória, que já não é mais a Marina da Glória, uma vez que teve uma enxurrada de festas de todos os estilos. O lugar ainda precisa ser cool, ainda precisa ser bacana. E quando você por outro lado, aparece é óbvio que a cidade inteira vai lá, né? Então, por exemplo, um lugar que eu acho formidável, que é um lugar onde, inclusive, teu chapa lá, Casas Franklin, é um lugar que você pode trazer um ou outro DJ, mas depois também não tem capacidade para rodar, para girar. E tem um aspecto que eu acho que toda nós todos aqui, acho que todos que estão aqui devem gostar, devem ter alguma afinidade mínima com essa cultura, com esse mercado, com essa filosofia, talvez. Eu acredito que vá melhorar, incrementar isso quando você trouxer um outro Anthony Roder e cobrar 80, porque precisa ter, porque você precisa rodar e a coisa precisa virar, e a coisa for crescendo organicamente. Então, acho que é por aí também. Eu tô caminhando para isso, assim, tentando seguir esse caminho. E assim, quando você fala de cena, também assim, é muito difícil, né, numa cidade como Rio de Janeiro, onde nos últimos anos a imprensa e vários veículos falaram que a melhor festa é o bailinho, né? Então, assim, como é que você constrói uma geração eletrônica, como é que você forma uma geração eletrônica onde o bailinho é a melhor festa? Então, assim, você tem que trabalhar muito, investir muito para conseguir manter. Eu até sou muito otimista, e tem algumas pessoas aqui, a grande maioria frequenta o Fosfobox, e a gente mantém uma cena eletrônica. Assim, estava até agora conversando com o André, falando sobre a Fosfolopes, que vai acontecer agora na sexta-feira, que é uma residência do Maurício Lopes mensal. A Fosfolopes veio para ficar no lugar da UPS. A UPS era o long set, mas infelizmente não segurou